A paz do Senhor, estamos iniciando a nossa aula de número 7 do curso Vida Abundante, versão Professor Discipulador. Estou aqui recebendo você com muita alegria, que bom que você chegou até aqui, até esse momento do nosso curso, essa aula de número 7, estamos aí caminhando para a conclusão do nosso curso e hoje nós estudaremos o tema comunhão com a família de Deus. Vamos falar um pouco sobre essa necessidade e a importância da igreja e da comunhão com os irmãos, com a família, os membros do corpo de Cristo. Então, essa aula, só lembrando, nós não precisaremos conferir as perguntas, porque na última aula já foram respondidas, inclusive junto com a pessoa que você está discipulando, e as duas últimas aulas nós não teremos aquele questionário. Amém? Então vamos já iniciar a nossa aula de hoje. Vamos começar aqui lendo o que diz a revista do aluno na introdução, que diz o seguinte: para que uma semente brote, desenvolva e frutifique, é preciso que alguém cultive, proporcionando assim os cuidados necessários. Quando nasce uma criança, é preciso cuidados para que a mesma cresça de maneira saudável. Caso isso não aconteça, certamente morrerá. Da mesma forma, deve acontecer com a vida daquele que recebe a Jesus Cristo. É preciso investir no desenvolvimento do relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Isto só é possível através do envolvimento com a Igreja de Jesus Cristo. Estudaremos nesta lição a importância da Igreja e o seu propósito. Então aqui já está uma breve apresentação do que se tratará nessa lição. Já inicio aqui fazendo um seguinte comentário sobre a igreja. Na linguagem bíblica, a linguagem do Novo Testamento, que é grego, é a eclésia. Talvez você já ouviu algumas pessoas falarem essa palavra. É uma comunidade de fiéis, um ajuntamento de pessoas num determinado propósito. Também não sei se você já ouviu alguém dizer que o sentido literal da palavra igreja, da eclésia, é chamados para fora. Qual seria a explicação para essa definição? O Novo Testamento, acabei de dizer, foi escrito em grego, que frequentemente, mais do que no português, inclusive, usa palavras compostas para formar uma nova palavra. Ou seja, uma junção de duas ou mais palavras, e a partir dessa junção de palavras se forma uma palavra. Eclésia é uma dessas palavras, é uma palavra composta, é a junção de ek, que significa fora, e kalel, do qual deriva a palavra clésia, que significa chamar em voz alta ou convidar. Daí o significado chamados para fora, literalmente. Que no entendimento bíblico compreende-se de duas formas. Primeiro, chamados para fora do mundo, aqui mundo no sentido de princípios e práticas impiedosas e imorais, para fora, ou seja, do sistema religioso que oprime, escraviza as pessoas. Isso implica em salvação, nova vida em Cristo, e chamado para fora a partir da vocação que a igreja tem em evangelizar, discipular, levar o amor de Deus e a reconciliação através de Cristo para todas as nações. O que a maioria das vezes as pessoas falam do chamado para fora, apenas dizendo para fora das paredes, das quatro paredes. Isto é a igreja,
Nós precisamos ir para a rua, precisamos ir ao mundo, evangelizar, ganhar vidas. Só que o primeiro sentido também é bíblico, ou seja, os chamados para fora do sistema do mundo. E aí, da outra forma, corretamente, chamados para cumprir a vocação, ir e proclamar o Evangelho de Cristo às nações. Seguindo, na revista do aluno, começa a falar então sobre a importância da igreja, que diz assim: é de fundamental importância que nos relacionemos em amor e união com a igreja, para o nosso crescimento espiritual. Conforme João 17:20, Efésios 4:15, João 13:34, alguns pensam equivocadamente que podem ser cristãos isoladamente, sem um relacionamento com os irmãos. Porém, não é isso que nos ensina a Bíblia. É necessário estarmos juntos. É o que diz em Atos 2:44. O cristão fica feliz pelo privilégio de estar na casa de Deus, como também diz o Salmo 122. Assim como o rei Davi, estar na casa de Deus deve ser o maior desejo de todo filho de Deus. Também pode-se conferir essa afirmativa no Salmo 27, versículo 4 e Hebreus 10:25. Lembrando que todos esses textos que estão sendo citados aqui, você deixa a pessoa procurar na Bíblia. Deixa ela tendo intimidade, localizando os livros, procurando os livros e lendo esses textos, e aí você vai dando prosseguimento. Então é muito importante que a pessoa esteja, estou aqui falando de folhear a Bíblia, mas pode ser no aplicativo, deixe que ela encontre o livro, o capítulo, o versículo e leia, e aí você dá prosseguimento. Quero fazer um comentário sobre essa parte, a importância da igreja é o seguinte: muitas pessoas dizem que não precisa ir na igreja. Atualmente estamos tendo um movimento que está alcançando muitas pessoas, são chamados de desigrejados. São pessoas que eles não se consideram desviados ou afastados. Afirmam que podem orar, ler a Bíblia, sem ter a necessidade de ir ao templo. Só que a própria Bíblia diz que é preciso ir ao templo. Nós podemos citar aqui dois textos. Atos 2:46 diz que: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. E Hebreus 10:25 diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Me parece que essa questão dos desigrejados também não é tão nova, não é tão recente assim, porque Hebreus já está dizendo que alguns já tinham esse costume desde a época do primeiro século da igreja primitiva. E a orientação é: não deixe de congregar. Muitas pessoas estão decepcionadas com a igreja, elas estão feridas por algum motivo ou uma influência ruim e elas desistiram de congregar. Elas também precisarão passar pelo discipulado. Quantas pessoas que estão indo na igreja e nunca passaram por um discipulado? Ela está indo atrás de uma bênção, ela está indo, e não estamos aqui recriminando essas pessoas, nós estamos aqui falando que não pode ir na igreja atrás de uma bênção, nós estamos dizendo isso, porque cada um sabe a sua dor, o seu sofrimento. Uma pessoa que está passando por uma grande dificuldade, ela vai procurar um alívio, um refresco para o seu cansaço. Mas o que estamos dizendo
é que essas pessoas podem ficar muitos anos em um local sem ser discipuladas, acompanhadas, alguém instruindo, alguém mostrando a palavra e dando orientação verdadeiramente bíblica. Ou seja, essas pessoas, elas precisarão ser discipuladas, precisarão ser ensinadas, curadas, porque elas estão decepcionadas com a igreja. Em muitas ocasiões elas enxergaram mais os homens do que Deus e ficaram mais com foco no que os homens faziam do que Deus estava fazendo. E tudo isso acumulou feridas e mágoas. Então esse movimento dos desigrejados tem crescido muito no Brasil, e as próprias estatísticas comprovam que hoje nós temos um número de evangélicos apenas nominais, que antes eram só os católicos que eram nominais, ou seja, se diziam católicos, mas não praticavam. E hoje nós temos um número crescente de evangélicos que se dizem evangélicos, mas não praticam, apenas se intitulam, só tem o nome. Então isso faz a gente pensar que o nosso trabalho de discipuladores deve, inclusive, ser intensificado nos próximos anos. De muitas pessoas que estão decepcionadas com a igreja, afastadas, desviadas, mesmo que elas não se acham ou não se dizem assim, preferem os desigrejados usar esse termo, mas elas não encontram força nenhuma para congregar, para estar junto com os irmãos e para ser de fato a igreja, ligado em comunhão, em adoração, ligado ao corpo de Cristo em unidade. Por isso que a igreja é tão importante. A igreja de fato é fundamental para os relacionamentos em amor e em união e para o crescimento espiritual. E nós precisamos passar essa visão correta do que é ser a igreja. Não estou falando apenas de ir à igreja, mas do que é ser a igreja. A revista do aluno segue falando sobre o propósito da igreja. Diz assim: Deus instituiu a igreja para que o adore e o louve, conforme João 4, 23 e 24. A igreja reunida louva e adora a Deus coletivamente. Podemos ver isso também conforme Salmos 34. Também através dos cultos somos edificados pela palavra do Senhor, conforme 1 Coríntios 14, 26. Deus instituiu a igreja para instrução mútua, promovendo crescimento espiritual. É o que diz Colossenses 3:16 e Efésios 4:11 ao 16. Um dos programas que a igreja oferece para o crescimento no conhecimento da palavra de Deus é a escola bíblica dominical. Deus instituiu a igreja para a comunhão, conforme 1 João 1,7. Quando se ama alguém, logo queremos desfrutar de sua companhia. Deus instituiu a igreja para salvar os perdidos, conforme Mateus 28:19 e Marcos 16:15. Assim, como alguém falou de Jesus a você, da mesma forma, você é chamado para fazer o mesmo com outros. Comentando sobre o propósito da igreja. Quando estudamos o desenvolvimento natural da igreja, não estamos dizendo de métodos, não estamos dizendo disso, estamos dizendo de princípios. Pesquisas com igrejas do mundo inteiro têm demonstrado que há algumas marcas que fazem as igrejas desenvolver de uma maneira saudável. Esta pesquisa se chama DNI, o desenvolvimento natural da igreja. Então sabe-se que uma igreja está desenvolvendo com saúde, com qualidade, quando se tem, entre outras marcas, se tem uma espiritualidade contagiante e um culto inspirador. A espiritualidade contagiante
é a dedicação, o entusiasmo de alguém em servir a Deus. É a fé que se demonstra nas ações de amor, de evangelização, envolvendo as pessoas na missão, assumindo o seu propósito para a glória de Deus. Isto é uma espiritualidade contagiante. Quando você fala de Deus, quando você fala da comunhão, quando você fala da igreja, de uma maneira que as pessoas te escutam e dizem: olha, eu quero fazer parte disso, eu quero isso também para a minha vida. Essa é a espiritualidade contagiante. E o culto inspirador é o culto racional, que diz lá em Romanos 12, que implica em verdadeira adoração. O que Deus se agrada, com consciência de que apenas a Deus devemos prestar o culto. E aqui tem algo muito importante para dizer sobre o propósito da igreja, que é a questão do culto. Você pode pegar aí um dicionário, não precisa ser dicionário bíblico, teológico, um dicionário da língua portuguesa e procura a palavra culto, que você vai encontrar o significado: prestar uma homenagem. No culto, nós vamos para entregar algo e ganhamos muito mais. Porém, quando eu vou para o culto, eu saio da minha casa já nessa expectativa de que eu vou entregar algo a Deus em adoração, em reverência, em respeito. É uma homenagem que eu vou prestar a Deus, que merece o culto. Então eu estou indo para entregar. Eu recebo muito mais. Só que eu não estou visualizando isso. Eu estou indo com a disposição do meu coração para entregar um culto. As orações, os louvores, os aplausos, tudo, porque Deus merece ser adorado e reverenciado. E eu recebo a mensagem, recebo a palavra de Deus, o direcionamento de Deus para a minha vida. E essa é uma grande bênção que eu recebo num culto. Mas tudo vem de Deus e tudo é para Deus. O culto deve estar centralizado em Cristo, porque Ele merece, Ele é digno de receber o culto. Por isso, meus irmãos, o propósito da igreja, observe comigo, é muito sublime. Adorar, prestar adoração, prestar louvor a Deus. Adoração é um estilo de vida, louvor são canções, ou seja, no devocional, é uma vida de alguém que reverencia a Cristo, tem oração, tem palavra e tem louvores, porque isso faz parte da devoção, da nossa devoção a Deus. Deus instituiu a igreja nesse propósito de instrução mútua, para que possamos em comunhão promover o crescimento espiritual. A igreja, por exemplo, tem uma ferramenta poderosa para ensinar, para instruir através da palavra, que é a escola bíblica, um momento de aprendizado, de crescimento, além de outras atividades, reuniões de ensino, grupos pequenos nas casas. Deus instituiu a igreja para comunhão, para que se possa ter um relacionamento de amor, de fortalecimento e na edificação uns com os outros, também proclamar o Evangelho, como nós falamos aqui, da mesma maneira que você veio a Cristo, alguém orou por você, alguém te evangelizou, alguém insistiu com a sua vida. Nós, quando fazemos discípulos, ele já está sendo discipulado também para fazer outros discípulos, para que ele também possa ir e evangelizar, compartilhar, falar do amor de Deus, e para que ele possa também ser um discipulador. Ou seja, a igreja tem um propósito maravilhoso de servir a Deus, de estar fortalecido na fé, edificados na palavra e cumprindo a missão. Deus deu uma missão para a igreja, a missão de evangelizar, a missão de alcançar as pessoas nas quais ela se relaciona. Tudo isso faz parte do propósito de ser igreja.
Chegamos à conclusão na revista do aluno e aqui é de fato o auge dessa lição. Para que você possa discipular alguém, é preciso mostrar para essa pessoa que sozinho ele não terá condições de promover o crescimento de sua vida espiritual. Não é possível ser igreja sozinho, isolado. O princípio bíblico de igreja é de congregado, é o ajuntamento em torno de um propósito. Então faça, portanto, com que essa pessoa que você esteja discipulando entenda o propósito de se unir à igreja, à congregação, no templo, que é um local escolhido para as orações, para os louvores, onde o povo de Deus se reúne para adorar e também aprender mais de sua palavra. A vida com Deus não é estática. Vamos caminhando e dando passos na direção do propósito de Deus. Na próxima lição, nós veremos o passo importante a ser dado na direção desse propósito, que é a decisão do batismo. Mas ainda sobre a igreja, a importância, o propósito da igreja, vamos ler um texto. Separei um texto aqui para uma reflexão, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz esteja com vocês. O apóstolo Paulo, Silvano e Timóteo estão saudando esta igreja e dizendo o seguinte para eles: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira questão: olha que coisa maravilhosa é você ser reconhecido como uma igreja que tem uma fé operante, dedicada no amor, com uma firme esperança em Jesus Cristo. Paulo, Silvano e Timóteo estão agradecendo a Deus e fazendo menção desses irmãos nas orações, lembrando dessas características, destes aspectos. Olha, é bom que nós façamos uma reflexão. De que maneira nós seremos lembrados? Quando alguém lembrar daquela igreja da qual você faz parte, daquele grupo, aquela igreja local, naquela cidade, de que maneira você vai ser lembrado? Dessa maneira que os irmãos da igreja de Tessalonicenses foram lembrados, pessoas com uma fé operante, pessoas servindo a Deus com firmeza da esperança, dedicadas no amor. E eles seguem dizendo: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Novamente uma pausa. Esses irmãos lembram acerca da igreja de Tessalonicenses que o Evangelho chegou não somente em palavra. Isso é muito importante. As ações, o testemunho e principalmente em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Isso demonstra uma igreja revestida da graça, do poder do Espírito Santo,
com convicção, não só em palavras, mas em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E o texto segue dizendo, no versículo 7, assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que palavra maravilhosa acerca de uma igreja que se tornou modelo para todos os cristãos. Irmãos, nós precisamos fazer essa reflexão. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Uma igreja contagiante, com uma espiritualidade que possa de fato demonstrar o amor de Deus, uma igreja inspiradora. Inclusive lá em Atos, quando fala sobre a igreja, diz que a igreja adquiria a simpatia do povo. A igreja não é antipática, a igreja tem a simpatia de todo o povo. Que nós possamos ser essa igreja e discipular pessoas para estar firmes em Cristo e ser também uma igreja que tenha repercussão pela cidade, de demonstrar o amor de Deus, de levar o amor de Deus, de contagiar as pessoas com o evangelho da salvação, das boas novas e levar outras pessoas a se converterem a Deus. Nessa lição, você deve mostrar esse propósito, o propósito sublime da igreja, e desafiar essa pessoa para que ela faça parte, que ela se envolva com amor e com dedicação, e que ela olhe para Deus, porque os homens cometem erros. Ela não pode ter o foco dela nos homens, mas assim como tal, sendo um ser humano, ela precisa olhar para Deus, reconhecer as suas debilidades e as suas fraquezas e sempre ter o olho fixo em Deus, em Cristo, que é o Senhor e Salvador. É isso, que Deus nos abençoe a ser essa igreja, uma igreja que entende a importância, o propósito para a qual Deus nos chamou, a comunhão e a missão da qual Deus nos comissionou, e que possamos discipular pessoas e que essas pessoas sejam acolhidas na congregação e junte-se a nós para cumprir essa missão. Deus abençoe, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te damos louvor e adoração, nós nos rendemos a Ti, Tu és santo. Ó Senhor, nós queremos nesse dia glorificar o Teu santo nome e Te exaltar e dizer, Tu és o Senhor da igreja e a Ti nós prestamos culto, devoção, adoração, somente ao Teu nome. Seja engrandecido, ó Deus, e faça com que cada um de nós entendamos o propósito, a importância de estarmos unidos, ó Senhor, com o povo santo de Deus, o povo separado para a Tua obra, e que possamos ir até outras pessoas, acolher as vidas, ó meu Deus, também para que elas façam parte desse grande propósito do Teu reino. Nós Te adoramos em nome de Jesus, oramos confiando em Ti, no Teu poder, para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Estamos encerrando a nossa aula. Deus abençoe e até a nossa próxima aula, que é a última aula. Vamos encerrar falando sobre o batismo e também dando as orientações acerca da conclusão do nosso curso. Um grande abraço e até a próxima aula.